Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, né? Nessa aula a gente vai estar aprendendo a como criar esse flyer para o Dia do Trabalhador, por sinal, um dia muito importante aí, o que faz o mundo girar, certo? Então, antes da gente ir para a aula, peço que vocês deixem nos comentários aí se vocês estão gostando das nossas aulas, se vocês querem algum outro tipo de aula, certo? Peço a vocês também que se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhe, que ajuda bastante, e deixe seu gostei, certo? Então vamos para a aula. Aqui, primeiro passo, a gente vai estar criando um novo arquivo, certo? E aqui nós vamos criar um arquivo no tamanho 1080 por 1350 pixels, certo? E o restante das configurações vocês podem copiar igual ao meu, ok? Aqui com o nosso fundo criado, o primeiro passo vai ser a gente, primeiro, criar uma nova camada, certo? E vocês vão escolher mais ou menos esse tom de cor, certo? Esse tom de azul, 00430A0, certo? Dá um ok, vem aqui na ferramenta lata de tinta e pinta o nosso fundo, certo? Que agora, pessoal, a gente vai estar arrastando essa outra imagem que vai compor, certo? O nosso BG. Vamos deixar ele aqui, aumentar mais ou menos aqui assim, certo? Que agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, vamos em filtro, desfoque gaussiano, certo? E vamos aplicar aqui um desfoque mais ou menos de 18, ok? E aqui agora, pessoal, a gente vai vir em escolher uma opção de mesclagem, ok? Que a gente vai estar aplicando, está colocando multiplicação, certo, pessoal? E aqui, pessoal, eu vou estar dando uma escurecida mais no nosso fundo, certo? Eu vou pegar a ferramenta lata de tinta e dar mais uma escurecida, ok? Pronto, pessoal, aqui agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai arrastar para cá, né, o nosso personagem, que seria esta moça, esta enfermeira, certo? Vou deixar ela mais ou menos aqui assim, ok? E aqui, pessoal, a gente vai estar fazendo o seguinte. Vocês vão vir aqui em seleção, certo? Selecionar e mascarar. E vão em selecionar assunto. Aqui com o nosso assunto selecionado, pessoal, a gente vai fazer o seguinte agora. Vocês vão vir aqui em difusão, certo? E vão deixar aqui em mais ou menos um pixel, certo? E aqui embaixo, na opção de saída, a gente vai deixar máscara de camada, certo? Então, a gente dá um OK. Pronto, já estamos com o nosso elemento principal, né, recortado, ok? E aqui agora, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vou estar dando uma aumentadazinha nela um pouco mais. Deixar mais ou menos aqui assim. Vou jogando um pouco mais para cá, certo? Dá um OK. Aqui agora, pessoal, a gente vai estar fazendo o seguinte. A gente vai dar um clique aqui em Ctrl Shift A para abrir o Camera Raw, certo? Aqui com o Camera Raw aberto, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir em claridade e adicionar um pouco de claridade a essa imagem, certo? Vamos em desembaçar e vamos deixar aqui mais ou menos 18, ok? E aqui agora, pessoal, em nitidez, em redução de ruído, a gente vai colocar mais ou menos 30, certo? E dá um ok. Pronto, nossa imagem já foi aplicada ao filtro de Camera Raw, certo? Vou organizar aqui nossa arte, vou colocar aqui BG. E aqui eu vou botar personagem, certo? E aqui agora, pessoal, a gente vai trabalhar da seguinte forma. A gente vai trazer essa outra imagem para cá, certo? E aqui agora, pessoal, a gente vai estar fazendo o seguinte com ela. Vou deixar ela mais ou menos aqui assim. Que agora a gente vai estar fazendo o seguinte, pessoal. A gente vai aqui e vamos em matiz aqui, certo? E vamos alterar a coloração dele, certo? Vamos deixar aqui em mais ou menos 130, menos 130, certo? Dá um OK. Ctrl Shift A para abrir o Camera Raw, certo? E aqui no Camera Raw a gente vai estar trazendo a sua temperatura para menos 50, ok?
E aqui em claridade vamos colocar em mais ou menos 35 a 40, certo? E nesse embaçar, vamos deixar em mais ou menos aqui 23. E vamos dar um OK, certo? Que agora a gente vai fazer o seguinte, vamos em filtro, desfoque, desfoque de movimento. E aqui vamos colocar a angulação em mais ou menos 45, certo? Deixa aqui em 22 e dá um OK. Que agora a gente vai fazer o seguinte, vamos em desfoque, desfoque gaussiano. E vamos deixar aqui em mais ou menos 2,2, certo? Dá um OK. Que agora, pessoal, a gente vai estar fazendo algumas cópias dessa camada. Vamos pegar aqui com Alt pressionado no seu teclado, a gente clica e arrasta ele, que ele cria uma nova, ele duplica essa camada, certo? Que agora a gente vai estar diminuindo ele um pouco, certo? Vamos deixar mais ou menos aqui assim, dá um Enter. Vou até abaixar ele um pouco mais para cá assim, certo? Ctrl T, novamente, e dimensiono mais um pouco. Que agora com Alt pressionado mais uma vez, a gente vai criar uma nova cópia dele nesse outro lado. Vamos deixar mais ou menos aqui assim. Dá um Enter. Baixar ele mais um pouco. E aqui agora, Ctrl Shift A, ou com Alt selecionado novamente, a gente vai criar uma nova cópia e vamos aumentar ele um pouco mais aqui, certo? Vamos dar um OK. Beleza, pessoal? Aqui nós já estamos com nossos elementos bem colocados aqui nessa arte, certo? Aqui agora a gente vai estar fazendo o seguinte. Vamos agrupar todos esses elementos. Vou colocar aqui. Certo? E aqui agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Vamos criar uma nova camada. Com o B do seu teclado, vocês vão aumentar um pouco mais. Deixa mais ou menos aqui assim. A cor pode deixar essa mesma que estava. E vamos criar uma vinheta, certo? E aqui agora, no modo de multiplicação, a gente coloca, no modo de mesclagem, a gente coloca multiplicação, certo? Para ele dar esse tom mais escuro um pouco aqui nessa parte de baixo. Que agora a gente vai vir em filtro, desfoque gaussiano. Filtro, desfoque gaussiano. E vamos aumentar ele para mais ou menos 10, certo? OK. Aqui agora a gente vai diminuir um pouco sua opacidade para mais ou menos 75. E aqui agora, pessoal, a gente vai vir no nosso personagem, certo? E aqui agora vamos estar fazendo o seguinte. Vocês vão, com o B do seu teclado, vamos ativar o pincel, certo? E vamos estar dando uma leve apagadazinha aqui embaixo. Pronto. A mesma coisa vamos fazer nesse elemento aqui. A gente vai criar uma máscara de camada nele, certo? Aumenta bem o pincel. E aqui agora vocês vão, por longe, dando uma leve, dando uma apagadinha a mais nessa imagem, certo? Para ela não chamar tanta atenção assim. E aqui agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Vamos criar uma nova camada, certo? B do seu teclado mais uma vez. E aqui agora a gente vai passando um pouco por longe da nossa arte, certo? E aqui agora no modo de mesclagem, multiplicação. A gente criar essa outra vinheta aqui por cima, certo? Vamos dar um Ctrl T nela e vamos aumentar um pouquinho. Deixar mais ou menos aqui assim. Pronto, pessoal. Aqui agora a gente vai trabalhar com a iluminação dessa arte, certo? A gente vai primeiro selecionar esses dois aqui e colocar como vinheta. Vamos criar uma nova camada. Com o B do seu teclado mais uma vez, a gente dá um clique aqui, certo? Mais ou menos. Dá outro para aumentar mais um pouco. Diminui ele, certo? E dá mais um no centro.
gente vai fazer isso também do outro lado. Dá um clique, outro clique, certo? E aqui agora no modo de multiplicação a gente vai escolher subexposição linear, adicionar, certo? Para criar essa luz, ok? Vamos criar uma nova camada, certo? E mais uma vez com o B do seu teclado, a gente vai dar alguns cliques aqui em cima desses outros elementos, certo? E aqui agora no modo multiplicação, mesma coisa, adicionar, ok? Porém aqui a gente vai reduzir um pouco o seu preenchimento. Tá ótimo, certo? Vamos selecionar os dois aqui, Ctrl G, iluminação, ok? E aqui agora, pessoal, a gente vai estar adicionando os textos, certo? Aqui a gente vai colocar trabalhador, então Ctrl T, aumenta seu tamanho. A fonte dele a gente vai utilizar essa fonte Bebas No, certo? Vamos dar um Ctrl T mais uma vez e está aumentando mais um pouco. Centraliza na nossa arte, certo? Vamos mudar a coloração dele para um tom de azul mais claro. Deixar mais ou menos aqui assim, certo? No seu modo de multiplicação, a gente vai colocar subexposição linear, ok? E aqui agora, pessoal, a gente vai estar colocando dia do, certo? Dia do. E a sua fonte, vamos utilizar essa, Love Tone, certo? Que a gente vai estar colocando ele mais ou menos aqui assim. E na sua cor, vamos utilizar um branco, ok? Aqui agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Vamos vir aqui em sombra projetada. E vocês vão deixar mais ou menos nessa configuração, certo? 56 a sua opacidade, distância 9, extensão 4, tamanho 7. Dá um OK. Tá colocando ela um pouco mais para cá, certo? Fica mais ou menos dessa forma. Vou descer um pouco mais aqui. Prontinho. Selecione os dois textos e vamos subir um pouco mais, porque aqui embaixo a gente vai colocar a data, ok? Então embaixo a gente vai digitar. Embaixo a gente vai digitar 1º de maio, ok? Então Ctrl T, certo? Vou colocar aqui embaixo, dá um Enter e a fonte vamos utilizar Gila, certo? Com sua função aqui de light ativa, ok? E aqui, pessoal, a gente vai estar fazendo o seguinte. Vou estar adicionando aqui essa bolinha aqui do primeiro, certo? Vamos selecionar ele todo. Com o alto do seu teclado e a setinha para a direita, a gente vai aumentar o seu espaçamento. Vamos aumentando aqui o espaçamento, certo? Aí a bolinha ficou muito separada, então a gente faz o que? Seleciona a bolinha, Alt, reduz o espaçamento dos dois. Menos aqui assim, certo? Pronto, pessoal. A data já está adicionada. Dá um Enter. Vamos alinhar ela, né? Nosso texto. Agora a gente seleciona tudo. E vamos descer um pouco mais, certo? Deixa mais ou menos aqui assim. Dá um Ctrl G. Dia do trabalhador. Prontinho, pessoal. Aqui agora a gente vai estar adicionando um texto para complementar a nossa arte, certo? Então aqui a gente vai estar digitando esse texto. Vou dar copiando ele aqui, pessoal, mas vocês podem digitar ele aí, certo? Dessa mesma forma. Então, Ctrl T nele.
um Enter. Pronto, pessoal. Agora esse texto aqui a gente utilizou a fonte nele, a Bebas Noi, a mesma que a gente utilizou no nome trabalhador, certo? Porém, aqui a gente vai estar fazendo o seguinte, no de vocês aí vai estar todo branco, certo? A gente vai estar fazendo o seguinte, vamos selecionar cada palavra que a gente vai querer mudar a coloração, tom de azul mais claro, certo? Tom de azul mais ou menos aqui assim. Então, ok. E faz isso para todo o texto, certo? Pronto, pessoal. E aqui agora, para complementar, a gente vai pegar a ferramenta retângulo e vai criar um retângulo ao lado desse texto, com a seguinte coloração, a mesma que a gente utilizou em algumas palavras do texto, certo? Agora, com ele selecionado, a gente seleciona o restante do texto e joga um pouco mais para a esquerda. Prontinho, pessoal. Aqui agora a gente dá um Ctrl G, vou colocar aqui texto superior. Pronto, pessoal. Nossa arte está praticamente pronta. Que agora a gente só vai fazer o seguinte. Vamos vir aqui em pesquisa de cores e seleciona essa 3S Strip, certo? E aqui no seu preenchimento a gente deixa em mais ou menos 40, ok? Só para dar uma harmonização nessa arte. E aqui agora a gente vai pressionar Ctrl Alt Shift E do seu teclado, converte essa nova camada que foi criada em objeto inteligente, Ctrl Shift A para abrir o Camera Raw, certo? E aqui no Camera Raw a gente vai fazer a finalização de nossa arte. Aumenta um pouco mais a claridade, o desembaçar, vem nitidez, coloca a nitidez aqui mais ou menos 60, diminui o raio, a redução de ruído vamos deixar em 25 e o granulado vamos deixar aqui em mais ou menos 20 e o tamanho 20 também. Dá um ok e esse foi o resultado final, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa arte, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, certo? Peço a vocês, mais uma vez, que compartilhem esse vídeo para seus amigos, comentem, né, se vocês gostaram, ative o sininho para receber novas aulas e se inscreva no canal, que é muito importante. Além de tudo isso, deixe o seu gostei, certo? Mais uma vez, obrigado. Deem uma olhadinha aí nos links que eu deixo abaixo do vídeo, são coisas importantes para vocês que querem estar aprendendo CorelDRAW, né? Tem um curso ótimo aí embaixo na descrição. E para vocês que já sabem mexer com Photoshop e querem adiantar ainda mais o seu trabalho, eu também estou deixando aí na descrição um link com um pack de artes, de diversas artes em PSD. Isso vai agilizar demais o seu trabalho, certo? E mais uma vez, obrigado e até a próxima aula. Fui!